Boa noite, Dom. Meu nome é Samantha, eu tenho 27 anos. E o que eu vou contar aconteceu há uns 2 meses. Mas a sensação é de que o tempo se partiu. Parte de mim ainda está naquela noite. E a outra parte, a que está aqui agora, vive com o eco dela. Eu não sei se acredito em fantasma, em demônio, nessas coisas que o povo fala. Nunca fui de rezar muito, não como a minha mãe. Mas depois daquela noite, eu comecei a acreditar que existem coisas que a gente não entende e que o pior tipo de mal não é o que a gente encontra na rua, mas o que a gente acaba, sem querer, carregando para dentro de casa. Tudo na minha vida nos últimos 4 anos tem girado em torno de Mainha. Ela teve um AVC, um acidente vascular cerebral que deixou o lado esquerdo do corpo dela meio preguiçoso. Ela anda, fala, mas com dificuldade, como se o mundo tivesse ficado pesado demais para ela carregar. Antes disso, ela era a pessoa mais ativa que eu conhecia. Penso nela antes, e a imagem que vem é de um domingo de sol, uns anos atrás. A gente na praia de Itamaracá, ela com a saia florida amarrada na cintura, correndo para a água e rindo, me chamando, o cabelo preto ainda sem nenhum fio branco. Ela era movimento, era risada alta, era o cheiro do cuscuz de manhã e do café passado na hora. Hoje, o mundo dela é o nosso apartamento de 2 quartos em Recife, o som da televisão e as rezas que ela sussurra com o terço de contas de madeira entre os dedos. Os dedos bons, do lado direito. E por causa disso, eu me virei em 2, 3, quantas Samantas fossem necessárias. Minha rotina era uma maratona silenciosa que começava antes do sol nascer. A primeira Samantha era a filha. Acordava às 5, fazia o café, forte e amargo, e ia para o quarto dela. Mainha já estava acordada, olhando para o teto. Eu a ajudava a se sentar, ajeitava os travesseiros. O café da manhã era um ritual de paciência. Uma fatia de mamão cortada em pedaços minúsculos, que eu levava à boca dela com uma colher pequena. Tá gostoso, Mainha? Tá sim, minha filha. Doce que só. Ela dizia, mas a voz saía pastosa, cansada. Às vezes, um pouco da fruta escorria pelo canto da boca, e eu limpava com um guardanapo, sorrindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Era nesse sorriso que a mentira começava. O sorriso que dizia, está tudo bem, quando nada estava bem. Depois do café vinha a segunda Samantha, a da faxina. Eu pegava o ônibus lotado com o cheiro de gente e de pressa e ia para a zona nobre da cidade. Fazia limpeza em 2 apartamentos de gente com dinheiro, onde eu esfregava o chão de porcelanato que valia mais do que tudo que eu tinha. Eu limpava o mofo dos cantos dos banheiros de luxo, tirava o pó de estantes cheias de livros de capa dura que eu nunca teria tempo para ler. Uma das patroas, uma mulher loira que estava sempre de roupa de ginástica, tinha o costume de passar o dedo nos móveis depois que eu terminava. Uma vez, ela encontrou um fiapo de poeira e me olhou por cima dos óculos de sol de grife dizendo, Samantha, querida, é preciso mais atenção aos detalhes. Eu só sorri e disse, sim, senhora, enquanto por dentro eu sentia uma raiva quente, uma vontade de dizer que os detalhes da minha vida eram bem mais complicados que um fiapo de pó. Chegava em casa na hora do almoço exausta, o cheiro de água sanitária impregnado nas minhas mãos. Fazia o almoço de Mainha, dava os remédios nas horas certas, conversava um pouco sobre a novela. Era o nosso momento. Ela me contava do mocinho e da vilã, e eu fingia que me importava. E tu, filha? Ela me perguntou numa tarde dessas, enquanto eu ajeitava a manta sobre suas pernas. Não acha que está trabalhando demais nessa fábrica? Você parece tão cansada. Seus olhos têm uma tristeza. O ar fugiu dos meus pulmões por um segundo. Fábrica. A mentira que eu tinha inventado. Supervisora de turno noturno. Soava importante, respeitável. O estômago revirou. Que nada, Mainha. É cansaço normal. Final de mês, a gente produz mais. Mas o dinheiro é bom. Menti
forçando outro sorriso. É pra gente não passar aperto. Ela segurou minha mão com a sua mão boa. A pele dela era macia, enrugada. Você é uma bênção, minha filha. Uma bênção. Cada palavra de amor dela era um prego de culpa fincado no meu peito. Eu saía de casa para o segundo emprego com o eco da voz dela na cabeça. A terceira Samantha, a da tarde, trabalhava numa lanchonete no centro. O cheiro de fritura grudava no meu cabelo, na minha roupa, entrava nos meus poros. Era um entra e sai de gente apressada, comendo coxinha em pé no balcão, reclamando que o café estava frio. Eu limpava a chapa engordurada, varria o chão cheio de guardanapos sujos e sorria, sempre sorrindo. O sorriso era meu uniforme, minha máscara. Contava as horas para o meu turno acabar, para a noite chegar, e eu temia a noite, porque quando a noite caía de verdade, a quarta Samantha aparecia. Uma que nem eu mesma conhecia direito. Eu não ia para casa. Tomava um banho frio no banheiro minúsculo do vestiário da lanchonete, um cubículo que cheirava a desinfetante barato. Tirava o uniforme com cheiro de óleo rançoso e vestia outra roupa, uma que eu guardava no fundo de uma mochila velha. Uma roupa que não era minha, que pertencia a essa outra pessoa que eu precisava ser para sobreviver. Era um trabalho que pagava em uma noite o que eu demorava uma semana para ganhar nos outros 2 juntos. O dinheiro do aluguel, dos remédios caríssimos de mainha, da fisioterapia particular que fazia os dedos dela se moverem um pouco melhor. Tudo vinha dessas horas. Eu não tenho orgulho, mas também não tenho vergonha. Tenho necessidade. Era um serviço, uma troca, um corpo por um tempo, um dinheiro por um alívio nas contas. Mas cada carro que parava, cada olhar que me media da cabeça aos pés, cada mão que me tocava com a intimidade que o dinheiro comprava, arrancava um pedaço de mim. Eu me sentia oca, dissociada, como se eu saísse do meu corpo e ficasse flutuando no teto, observando aquela mulher que parecia comigo, mas não era eu. Era a quarta Samantha, a que sorria sem alegria, a que concordava sem ouvir, a que sentia nojo e chamava de rotina. Eu voltava para casa nas primeiras horas da manhã sentindo um vazio que não era fome nem sono. Era um buraco na alma. E a pior parte era entrar em casa, na ponta dos pés, e ver a luzinha do abajur acesa no quarto de mainha. Ela sempre me esperava, mesmo dormindo, e ao lado da cama dela, a imagem de Nossa Senhora com seu manto azul parecia me julgar em silêncio. Nessas horas, eu sentia o meu corpo sujo, não por fora, por dentro. A noite em que tudo aconteceu foi uma dessas, uma terça-feira. O ar em Recife estava pesado, um mormaço que prometia mais chuva e não cumpria. O céu estava nublado, sem estrelas, e a cidade parecia suar. Eu tinha terminado o último programa, o cara era um turista, falou pouco, um sotaque do sul, reclamou do calor, pagou e foi embora. Eu estava no limite da exaustão. Meu corpo todo doía. Meus pés, dentro de um sapato de salto que me machucava, latejavam como se tivessem cacos de vidro dentro. A primeira coisa que eu fiz foi me sentar no meio-fio e olhar o preço do carro por aplicativo. Absurdo, dinâmico. O valor era quase 1/3 do que eu tinha feito na noite. Olhei para os números brilhando na tela do celular e senti uma raiva seca, impotente. Aquele dinheiro já tinha dono. Eram as sessões de fisioterapia da semana. Eram os remédios para a pressão dela. Não era meu. Decidi ir a pé. Doía, mas eu estava acostumada. Daria uns 25, talvez 30 minutos de caminhada. O caminho não era o melhor do mundo. Passava por uma área que ainda estava crescendo. Uma fronteira entre a cidade e o nada, cheia de terrenos baldios e construções paradas. Mas era o caminho mais curto. Eu sempre fazia a mesma coisa. Tirava os sapatos de salto, segurava na mão como se fossem uma arma improvisada e andava bem no meio da rua, longe dos muros altos, das sombras dos becos onde qualquer coisa podia se esconder.
No meio do asfalto molhado, eu tinha a ilusão de que estava segura. Se alguém aparecesse, eu teria tempo de ver, de gritar, de correr. A rua estava deserta, eram quase 3 horas da manhã. O único som era o das minhas solas de pé descalço no asfalto úmido e o zumbido elétrico dos postes de luz laranja, que deixavam tudo com uma cor doentia, de sonho ruim. O vento fraco trazia o cheiro de maresia misturado com algo mais podre, que vinha dos mangues próximos. Um vira-lata magro me viu passar, os olhos brilhando na escuridão, mas não latiu. Apenas observou, como se eu fosse só mais um fantasma da madrugada. À minha esquerda corria um canal de concreto, uma cicatriz cinza na paisagem. Desses que constroem para a água da chuva não empoçar e virar criadouro de mosquito. Não era muito fundo, mas era largo, e a escuridão dentro dele era total, um preto denso que a luz dos postes não conseguia furar. A água que tinha sobrado da chuva do início da noite ainda corria ali, fazendo um barulho constante, um gorgolejo tranquilo. Era um som normal, um som de cidade, até que deixou de ser. Parei. Inclinei a cabeça tentando entender. O som da água continuava, mas por cima dele, misturado, havia outra coisa. Um barulho estranho, meio úmido, borbulhante. Minha mente cansada tentou buscar uma explicação. Lixo. Um saco plástico preso na correnteza fazendo aquele som esquisito. Um cano entupido. Era isso. Devia ser só isso. Mas não. O som tinha um ritmo, uma cadência que parecia intencional. Continuei andando mais devagar, os ouvidos atentos. E então a minha mente cansada começou a moldar o som, a dar um sentido a ele. Não era um objeto. Era um som que parecia um choro baixo, abafado, como se viesse de debaixo d'água. Um gemido de criança fraco e desesperado. Meu corpo inteiro ficou tenso. Todos os perigos que eu conhecia eram humanos. Bêbados, malucos, ladrões. Eu sabia como lidar com eles, como correr, como gritar, como me defender. Mas aquilo era diferente. Meu primeiro pensamento racional foi um gato. Um bicho preso, se afogando. Mas não era miado. Quanto mais eu me concentrava, mais a sonoridade se tornava inconfundivelmente humana. E era uma criança. O que eu podia fazer? Seguir em frente, fingir que não ouvi, aumentar o passo e deixar o que quer que fosse para trás? Mas e se fosse uma criança de verdade que caiu ali? Uma criança que precisava de ajuda. Eu nunca me perdoaria. A imagem da minha mãe tão frágil veio à minha mente. E se fosse com ela? Com o coração batendo descompassado no peito, uma mistura de medo e responsabilidade, eu me aproximei da beira do canal. O cheiro subiu forte. Água parada, lodo e aquele odor adocicado de coisa podre. A iluminação da rua não chegava até o fundo. Era só um breu denso, um buraco negro. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. Quase um sussurro. Nenhuma resposta. Só aquele mesmo som. Aquele lamento borbulhante e rítmico. Engoli em seco. Abri minha bolsa e peguei o celular. A tela acendeu, iluminando meu rosto por um instante. Respirei fundo e liguei a lanterna. O feixe de luz pareceu fraco contra aquela escuridão toda. Apontei para baixo, varrendo o fundo do canal. A luz deslizou por cima do concreto sujo de limo, da água escura e... parou. Havia uma figura ali. Estava encolhida, de costas para mim. A luz da lanterna revelou um corpo pequeno, curvado sobre si mesmo, como se sentisse muita dor. Parecia uma menina, talvez de uns 6 ou 7 anos. Ela usava um vestidinho claro, de um tecido fino, agora todo sujo de lodo e de uma sujeira escura que parecia graxa. O cabelo, escuro e comprido, grudava nas costas e no pescoço. Ela tremia, e o som vinha dela. Um choro que não era um choro de verdade, era mais um soluço contínuo e molhado. A água ao redor dela estava parada, estranhamente imóvel. Um nó se formou na minha garganta. Meu Deus, uma criança, ali no meio da madrugada. Ei, você tá bem?
Gritei tentando manter a voz firme. Não se mexe, eu vou te ajudar. A menina não respondeu com palavras. Ela apenas virou a cabeça devagar na direção da minha voz, como um bicho que tenta localizar uma presa pelo som. Ela não olhou para mim. A cabeça se ergueu e o rosto ficou parcialmente visível. E foi aí que eu vi os olhos, ou o que deveriam ser os olhos. Eram duas esferas de um azul pálido, quase branco, leitoso, sem pupila, sem íris, como dois ovos de passarinho lisos e opacos. Pareciam cegos. Eu gelei por dentro, um frio que não tinha nada a ver com a noite. Aquilo não era normal. Você caiu aí? Alguém te empurrou? Eu perguntava, mais para mim mesma do que para ela. A voz um fiapo. Ela só balançava a cabeça de um lado para o outro num movimento rápido demais, espasmódico que não era humano. A boca dela estava entreaberta e eu podia ver a mandíbula se movendo lentamente, como se ela estivesse mastigando alguma coisa dura, mas não havia nada ali. A língua passava pelos lábios de um jeito lento, pastoso. Era uma cena grotesca, errada em todos os níveis. E então, de repente, ela parou. Tudo parou. O choro, o tremor, o balançar da cabeça. O silêncio que se seguiu foi 1000 vezes pior do que o barulho. Fiquei agachada na beira do canal, com a lanterna do celular tremendo na minha mão, sem saber o que fazer. O mundo parecia ter prendido a respiração. E ela se moveu. Ela se virou para a parede de concreto do canal e começou a subir. Não era como uma pessoa escala. Não havia esforço, não havia procura por apoio. As mãos e os pés pareciam se colar na parede e o corpo era impulsionado para cima num movimento fluido e antinatural, como um inseto, como uma aranha, lento, constante, silencioso, sem um único ruído. Eu me arrastei para trás sem conseguir desviar o olhar. Meu cérebro gritava para eu correr, para eu desaparecer dali, mas meu corpo estava paralisado, pregado no chão. Ela subia, subia, até que a cabeça dela despontou na beirada da rua, bem na minha frente. A luz da minha lanterna bateu em cheio no seu rosto. E eu vi de verdade, e a imagem se queimou na minha mente para sempre. A estatura era de uma criança, o vestido era de uma criança, mas o rosto não pertencia àquele corpo. A pele, enrugada e amarelada, cheia de sulcos, parecia antiga demais, esticada sobre um crânio pequeno. Era a face da morte num corpo que mal começara a viver. O ar sumiu dos meus pulmões, o grito ficou preso na minha garganta, um ganido mudo. Eu me levantei de um salto com os sapatos de salto ainda na mão. Ela terminou de sair do canal, o movimento liso e horripilante, e ficou de pé no asfalto a uns 5 metros de mim. O vestido imundo pingava uma água escura e fedorenta no chão. Dei 2 passos para trás, sem coragem de virar as costas. O instinto animal dizia para não mostrar a minha nuca. O que você quer? A pergunta saiu como um sussurro rasgado. Ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça para o lado com aquele mesmo movimento rápido e quebrado de antes. E então, ela deu um passo na minha direção. Depois outro. E num instante, a postura dela mudou. O corpo se curvou para a frente, os braços finos pendendo como um animal prestes a atacar. E ela soltou um som. Não era o choro de antes. Era um chiado agudo e grave ao mesmo tempo, um som que parecia vir da garganta dela e de todos os lugares ao redor, um som que arranhou o silêncio da noite. Naquele momento a paralisia se quebrou. Eu soltei um grito seco e me virei para correr. Corri como nunca tinha corrido na vida, com os sapatos na mão e o terror me dando uma força que eu não sabia que tinha. Eu não olhava para trás, mas eu a sentia. Eu ouvia os pés dela, chap, 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 no asfalto molhado, um ritmo rápido, desumano, que se aproximava assustadoramente. Eu sentia a presença dela nas minhas costas, um frio que não era do ar da noite. Eu pensava em Mainha, no rosto dela, e corria. Corria pela minha vida. E então senti o impacto,
Um peso morto se chocou contra as minhas costas, me jogando para a frente. Não era como o abraço de uma criança. Era pesado, denso, frio. Braços finos e duros como galhos secos se enrolaram em volta do meu peito, me apertando com uma força inacreditável, me roubando o ar. O cabelo dela, molhado e cheio de lodo, roçou no meu pescoço, e um cheiro de terra úmida e decomposição invadiu meu nariz, me fez engasgar. Eu gritei, um grito de puro pavor animal, um som que eu não sabia que era capaz de fazer. Eu me debatia, tentando me livrar daquele peso. Em desespero, me joguei contra o muro de uma casa em construção à minha direita. O impacto do meu corpo contra a parede chapiscada foi forte. A textura áspera do cimento arranhou minhas costas e meus braços. Bati uma vez, duas, três, com toda a força que eu tinha, tentando esmagar o que quer que estivesse agarrado a mim. O aperto não afrouxava. Eu só sentia aqueles ossos duros cravados nas minhas costelas, o peso me sufocando. "Me solta! Socorro! Alguém me ajuda!" Foi quando duas sombras surgiram no final da rua. 2 homens. Eles vinham correndo na minha direção, gritando alguma coisa que eu não entendia. A luz de uma lanterna de celular dançou na minha direção. Por um instante pensei que eles também estivessem vendo, que tivessem vindo me salvar daquela coisa. Um deles, um cara mais forte, de camisa de time de futebol, me segurou pelos ombros, a voz firme. "Moça, calma, pelo amor de Deus, para com isso, você vai se machucar." O outro, mais magro, com roupa de trabalho, apontou a lanterna para as minhas costas, para o muro, para todos os lados. "Parar com o quê? Tira ela de cima de mim, tira!" Eu gritava, chorando, me debatendo, ainda sentindo o peso nas minhas costas. O homem que me segurava me virou de frente para ele, me sacudindo levemente para que eu o encarasse. "Moça, olha para mim, olha, não tem ninguém aqui." Eu olhei para ele confusa, o cérebro em curto-circuito. Olhei por cima do ombro dele, para o muro. Olhei para a rua vazia. A única coisa ali éramos nós 3, sob a luz laranja dos postes. O canal estava silencioso. A rua estava deserta. Não havia menina, não havia rosto de velha, não havia nada. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que o muro. Sozinha. Eu estava me batendo na parede, sozinha. Meu olhar desesperado varreu o asfalto. Onde eu tinha caído, onde ela tinha ficado de pé, tudo estava seco. Nenhum pingo de água suja, nenhum sinal de lodo. Olhei para os meus braços. Estavam arranhados, sangrando em alguns pontos por causa do atrito com o cimento áspero. Minhas costas ardiam terrivelmente. As luzes das casas começaram a se acender. Uma senhora de camisola apareceu na janela e gritou: "O que vocês estão fazendo com a moça? Deixem ela em paz." "A gente só está ajudando, minha senhora", um dos homens respondeu. Eu, ainda tremendo, só consegui dizer que tinha passado mal, que tive uma crise de pânico. Eles me ajudaram a chamar um táxi. Durante todo o trajeto até em casa, eu fiquei encolhida no banco de trás, sentindo um frio que não passava. Eu ainda sentia o peso fantasma nas minhas costas, o cheiro de lodo no ar do carro. O taxista me olhava pelo retrovisor com desconfiança. Entrei em casa em silêncio absoluto. Mainha dormia, o terço na mão. Fui para o meu quarto e me deitei na cama de roupa e tudo, com a luz acesa. Não consegui dormir. Cada sombra no quarto parecia se contorcer. Cada barulho da rua era o som daqueles pés no asfalto. Na manhã seguinte, me olhei no espelho e vi os arranhões nas costas e nos braços. Eram reais. A dor era real. Naquele mesmo dia eu tomei uma decisão. Fui até o quarto, olhei para a Mainha dormindo e desabei num choro silencioso. Eu não podia mais. Aquele dinheiro não valia a minha alma, não valia a minha sanidade. Liguei para a lanchonete e pedi demissão. Nunca mais voltei àquela rua. Nunca mais trabalhei à noite. Arrumei um terceiro emprego de madrugada, limpando o chão de um supermercado. O trabalho é mais pesado, o cheiro de cera e desinfetante me enjoa e o dinheiro é bem menos.
A vida ficou mais apertada, mas eu prefiro o cansaço do corpo ao pavor da alma. Mas a história não acaba aí, porque o problema é que eu acho que eu não deixei a menina do canal para trás. Acho que eu a trouxe comigo. A consequência daquela noite se infiltrou no meu dia a dia. Eu me tornei uma pessoa assustada. O barulho da água correndo no ralo do chuveiro me dá um arrepio. O choro de uma criança na rua me faz ter uma crise de ansiedade e eu desenvolvi um medo profundo de reflexos. Cobri o espelho do banheiro com uma toalha. Mainha achou estranho, mas eu disse que era porque a luz refletia e me atrapalhava a dormir. Outra mentira. Eu não consigo mais me encarar. Às vezes, quando estou muito cansada depois de um turno de 12 horas, eu me olho numa superfície escura e não me reconheço direito. Meu rosto parece mais velho, mais sulcado. Meus olhos mais fundos. Aconteceu de novo na semana passada. Eu estava na sala, a televisão desligada, e Mainha dormia no quarto dela. A casa estava em silêncio, só se ouvia o zumbido da geladeira. Eu estava sentada no sofá, apenas existindo, exausta demais para pensar. Olhei para a tela preta da TV e vi meu reflexo. E por um segundo, que pareceu durar uma eternidade, o rosto que me olhou de volta não era o meu. Era um rosto envelhecido, com a pele repuxada e amarelada, cheia de vincos. E os olhos. Eram duas esferas pálidas, leitosas, vazias. O reflexo na tela inclinou a cabeça com aquele mesmo movimento rápido e quebrado. E então a boca sem lábios se curvou num sorriso lento, um sorriso que não alcançou os olhos mortos. Eu dei um grito e caí para trás do sofá, o coração disparado, batendo na garganta. Quando criei coragem para olhar de novo por cima do estofado, era só eu, Samantha, 27 anos, com uma cara de pavor, mas a imagem ficou gravada na minha cabeça, o sorriso. Agora eu vivo com essa dúvida, que é uma tortura. Naquela noite no canal, eu fui atacada por alguma coisa sobrenatural que vive no escuro? Uma coisa que se alimentou do meu medo e da minha culpa e se agarrou em mim? Ou o estresse, a exaustão, a vergonha? Tudo isso fez alguma coisa quebrar dentro de mim? Será que a criatura que eu vi era só o reflexo da feiura que eu sentia por dentro? O rosto de uma velha num corpo jovem. Não é assim que eu me sentia todos os dias? Gastando minha juventude para sustentar uma mentira. Eu não sei a resposta, e é esse o verdadeiro terror. Não saber se o monstro está lá fora, esperando na próxima esquina escura, ou se ele está aqui dentro, morando atrás dos meus olhos, esperando a próxima noite de cansaço para sorrir para mim do outro lado do espelho. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Gilmar. Tenho 44 anos. A vida já me deu umas rasteiras, mas a gente levanta, sacode a poeira e segue em frente. Não é o que dizem? O problema é que tem poeira que não sai. Tem sujeira que gruda na alma, que a gente carrega para sempre. O que eu vou contar aconteceu há uns 3 anos aqui em Campo Grande, mas até hoje, quando o silêncio da noite fica muito grande, eu escuto. E eu sei que não é coisa da minha cabeça. Pelo menos, eu rezo para que não seja. Eu não sou daqui. Vim de uma cidade pequena no interior do estado, daquelas em que todo mundo conhece todo mundo. Vim para a capital por necessidade, a pior de todas, a saúde de uma filha. Minha filha, Sara, com 8 anos na época, quase se foi. Uma infecção que os médicos não achavam o que era, que foi comendo o corpo dela por dentro.
Foram meses de hospital, de UTI, de noites em claro numa cadeira de plástico do lado de fora, ouvindo o bip das máquinas e pedindo a Deus para não deixar aquele som parar. Minha esposa, Vilma, ficou lá, uma rocha. Não saiu do lado da nossa menina 1 minuto sequer. E eu vim para cá, para a cidade grande, para lutar, para conseguir o dinheiro que a gente não tinha, para pagar os remédios que o Sistema Único de Saúde não cobria, para garantir que a Sara tivesse uma chance. Graças a Deus ela se salvou. Hoje ela é uma moça com 11 anos, saudável, corre, briga com o irmão mais novo, vai para a escola. A voz dela no telefone é a música mais bonita do mundo para mim. Mas aquela época deixou uma dívida em mim. Uma dívida que não é de dinheiro. É uma dívida de presença. Cada centavo que eu ganho, eu mando para eles. Cada coisa que eu faço, cada risco que eu corro, é pensando neles. E foi por isso que eu entrei nesse ramo de entregas. Não é entrega de aplicativo de comida, não. É um serviço mais informal. Sem nota, sem registro, sem pergunta. Trabalho por conta própria. Tenho um Fiat Fiorino, um furgãozinho branco, guerreiro, que já viu mais canto escuro desta cidade do que muito policial. A maioria dos clientes prefere receber à noite. Quanto menos gente vir à movimentação, melhor. Às vezes é um pacote pequeno, às vezes são caixas grandes. Dizem que é roupa do Paraguai, peça de celular eletrônico. Eu não pergunto. Meu trabalho é pegar no ponto A e deixar no ponto B. O que tem dentro não é da minha conta. No começo eu fazia tudo sozinho, mas o medo era um companheiro constante. Não o medo de ser assaltado, esse a gente aprende a manejar. É um medo diferente, o medo do silêncio, da solidão. O medo de acontecer alguma coisa num beco sem saída às 2 da manhã e ninguém nunca mais me achar. Foi aí que eu conheci o Antônio. Ele é conterrâneo, veio para cá mais ou menos na mesma época que eu. A gente dividiu uma kitnet por uns meses, até eu conseguir me ajeitar. O Antônio é mais novo, mais medroso, mais supersticioso, eu diria. Mas é gente boa, trabalhador. A gente começou a fazer as entregas juntos. Um ia dirigindo, o outro ficava de olho. A gente dividia o lucro e o medo. Ficou mais fácil. Nosso ponto de encontro muitas vezes era uma lanchonete 24 horas que vendia chipa e sopa paraguaia. O cheiro da comida me lembrava de casa, de festa de família. A gente sentava ali no meio da madrugada com o cheiro de milho e queijo no ar e planejava a rota. E aí, seu Gilmar, qual a boa de hoje? Ele sempre perguntava com aquele sotaque do interior que nem ele nem eu perdemos. Tem uma entrega lá para os lados do aeroporto e outra num prédio no centro. A do centro paga melhor. Eu respondia, olhando o mapa no celular. Eu moro numa kitnet alugada, um cômodo só que serve de quarto, sala e cozinha. É pequeno, mas é o que eu posso pagar. As paredes são finas. Eu escuto a vida dos vizinhos, a televisão, a criança chorando. Mas a maior parte do tempo, o que eu escuto é o silêncio, a solidão. Chegar em casa depois de uma noite de trabalho, com o corpo moído e a cabeça a mil, e não ter ninguém para dar uma boa noite, é duro. Meu único luxo é a internet. É por ela que eu vejo minha família. Faço chamada de vídeo todo dia. Vejo a Sara mostrando o dever de casa, o meu guri me mostrando um desenho, a Vilma sorrindo, um sorriso cansado, mas um sorriso. Eu desligo o celular e a casa fica vazia de novo. O silêncio volta, pesado. É nessa hora que a gente pensa besteira. Pensa se vale a pena. Mas aí eu olho a foto deles, da Sara sorrindo com a janelinha na boca, e eu sei que vale. Cada segundo vale. O problema é que nesse nosso trabalho a gente lida com todo tipo de gente. E a gente acaba vendo coisas. Coisas que a gente preferia não ver. E às vezes essas coisas vêm junto com a gente para casa. Tudo começou numa noite quente de outubro. O ar estava seco, o céu avermelhado pela poeira que não dava trégua.
A gente estava na lanchonete, eu tomando um café preto, o Antônio roendo uma chipa. Eu tinha recebido uma mensagem para uma entrega nova num prédio de apartamentos de classe média, um lugar que a gente não costumava ir. O pagamento era bom, bem acima da média. Ó, Antônio, essa aqui é boa, paga bem, a gente racha. Eu disse mostrando o celular para ele. Ele olhou o endereço e franziu a testa. Ih, seu Gilmar, nesse prédio aí eu não vou não. Ué, por quê? Conhece a área? É perigoso? Não, a área é tranquila. O problema é a cliente. Já fiz uma entrega para ela, uma vez só, nunca mais. Por quê? Ela não paga direito, é enrolada? Antônio parou de mastigar. Olhou para os lados, como se estivesse com medo de alguém ouvir. Inclinou-se sobre a mesa. Que nada, seu Gilmar, ela paga na hora. O problema é, a mulher é esquisita. Tem uma zica nela, uma energia pesada. Fui lá uma vez só. Saí de lá com a cabeça zunindo, um estalo dentro do meu ouvido que não parava. Fiquei noiado a noite toda. Larga a mão, Gilmar, esse dinheiro não vale a zica. Eu ri. Deixa de ser medroso, Antônio, deve ser coisa da sua cabeça. Um estalo? O que é isso? A mulher tem um tique, só isso. Eu preciso dessa grana. A fisioterapia da Sara aumentou. O senhor que sabe, ele disse sério, mas eu não vou. Se o senhor quiser ir, vá sozinho. Mas se eu fosse o senhor, não ia. Tem coisa que é melhor não mexer. Eu ignorei. Achei que era besteira de gente supersticiosa. Combinei a entrega com a mulher por mensagem. 11 da noite. Ela respondeu na hora. Ok. Apartamento 302. Interfone quebrado. Suba direto. Às 10h30 saí na minha Fiorino. A cidade estava calma. O calor tinha diminuído um pouco. Eu liguei o rádio. Uma dupla sertaneja cantava uma música de sofrimento qualquer. Eu me sentia bem, confiante. O Antônio era um cagão, só isso. O prédio era exatamente como ele descreveu. Um bloco de uns 10 andares, pintura meio desbotada, numa rua tranquila e arborizada. Estacionei na frente, peguei a caixa no furgão. Era leve, parecia conter sapatos ou algo assim, e entrei. O portão estava encostado. O hall de entrada era silencioso, cheirava a cera e a coisa velha. O elevador era antigo, daqueles com porta sanfonada. Apertei o botão para o 3º andar. A subida foi lenta, com o elevador rangendo. O corredor do 3º andar era comprido, com um carpete vermelho desbotado que abafava o som dos meus passos. Parei em frente à porta 302. Não tinha campainha, só o olho mágico. Bati de leve. Esperei 1, 2, 3 segundos, ouvi o som de uma tranca sendo girada. A porta se abriu, mas só uma fresta. Uma mulher apareceu. Ela devia ter uns 35, 40 anos, cabelo liso, preto caindo sobre os ombros. Rosto pálido, sem maquiagem. Usava uma camiseta branca simples e uma calça de moletom cinza. Parecia normal. Cansada, talvez. Boa noite, a entrega, eu disse, segurando a caixa. Ah, sim, entre. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Ela abriu mais a porta e eu entrei. O apartamento era escuro. A única luz vinha de um abajur num canto da sala, que projetava sombras longas e disformes nas paredes. Os móveis eram poucos e estavam cobertos com lençóis brancos, como se a casa estivesse de mudança ou abandonada. O ar era parado, pesado. Pode colocar aí no chão, ela disse, apontando para um espaço vazio. Eu coloquei a caixa no chão e me endireitei. Foi quando eu ouvi pela primeira vez. Tac-tic, um estalo seco, agudo. Pensei que fosse algum móvel de madeira estalando com a mudança de temperatura. O valor é aquele que combinamos, eu disse, tentando manter a normalidade. Sim, claro. Ela se virou e foi até uma cômoda também coberta por um lençol. Enquanto ela andava, eu ouvi de novo. Tac, tac. O som vinha dela. Eu observei com mais atenção. A cada passo, a cada movimento, ela fazia um estalo com a língua contra o céu da boca. Era um som alto, preciso. Não era um tique nervoso qualquer. Era metódico, rítmico.
Ela pegou um envelope de cima da cômoda e se virou para mim. Agora, sob a luz fraca do abajur, eu pude ver seu rosto melhor. A palidez era quase doentia. E os olhos? Um deles olhava para mim fixamente, mas o outro tinha um leve desvio. Olhava para um ponto qualquer por cima do meu ombro. Aquilo me deu um calafrio. Aqui está. Ela me estendeu o envelope. Enquanto eu pegava o dinheiro para contar, o som aumentou de frequência. Tac, 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 tac. Era rápido, incessante. E o pior, eu não ouvia o som apenas vindo dela. Era como se o estalo estivesse dentro do meu próprio ouvido, como se a boca dela estivesse colada no meu tímpano. Uma sensação invasiva, desconfortável. Contei o dinheiro às pressas, sem nem conferir direito. Estava tudo ali. Tudo certo, obrigado, tenha uma boa noite. Eu disse, já me virando para a porta. Você também. Ela sussurrou, e o estalo continuava, tac, 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 preenchendo o silêncio do apartamento. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. No corredor, o som desapareceu. O alívio foi imediato. Desci de escada, pulando os degraus de 2 em 2. Dentro da Fiorino, tranquei as portas, respirei fundo. Calma, Gilmar. É só uma mulher esquisita. O Antônio te botou pilha à toa. Liguei o carro e saí dali. Mas no silêncio do carro, enquanto eu dirigia, ouvi de novo. Tac-tic. Um único estalo dentro do carro. Olhei em volta. Não tinha ninguém. Era minha cabeça. Só podia ser. A sugestão, o cansaço. Aumentei o volume do rádio e fui para casa, tentando esquecer. Nos dias que se seguiram, a vida voltou ao normal. Fiz outras entregas e tentei não pensar mais naquele som. Mas a lembrança daquele apartamento escuro não saía da minha cabeça. Umas 2 semanas depois, o inferno começou de verdade. Eu tinha tido uma noite cheia. Fomos para a periferia da cidade, em ruas de terra vermelha, onde a poeira que a Fiorino levantava era tão densa que mal se via o caminho. Deixamos Antônio na casa dele primeiro e eu segui para a minha. Eu estava usando a moto dele naquela noite, uma Honda Titan, para uma última entrega rápida. Era tarde, umas 2:30 da manhã. Eu retornava por uma avenida larga e mal iluminada que corta um descampado. Não havia mais ninguém na rua. Só eu, a moto e o zumbido do motor. Foi quando eu olhei pelo retrovisor. Havia uma sombra atrás de mim. Não era a sombra da moto nem de um poste. Era uma silhueta escura com formato de gente correndo no meio da rua. E estava vindo na minha direção. Rápido. Eu acelerei a moto. Olhei de novo. A sombra continuava lá, mantendo a mesma distância. Corria de um jeito estranho, desengonçado, mas com uma velocidade que não era humana. Eu estava a cerca de 80 quilômetros por hora e ela me acompanhava sem esforço. O pânico começou a subir pela minha garganta. O que era aquilo? Uma ilusão de ótica? O cansaço me pregando uma peça? Eu olhava para a frente, para a rua vazia e depois para o retrovisor, para aquela mancha escura e veloz que me perseguia. Eu não conseguia ver detalhes. Era só um vulto preto, mas eu sentia que estava sendo caçado. Meus ombros ficaram pesados, meus dedos começaram a formigar, quase dormentes no guidão da moto. Continuei acelerando, desesperado, para chegar à parte mais movimentada da cidade. Quando as luzes de um posto de gasolina apareceram à distância, eu olhei uma última vez pelo retrovisor. A sombra tinha sumido. Como se o próprio estalo tivesse se materializado apenas para me perseguir e, cumprida a intenção, retornado ao silêncio. Cheguei em casa tremendo. Tranquei a porta, verifiquei as janelas. Não contei a ninguém. Como eu explicaria uma coisa daquelas? Eu mesmo não entendia. O verdadeiro terror veio na noite seguinte. Eu estava em casa, deitado na cama, tentando dormir. O cansaço era tanto que meu corpo todo doía. A casa estava em silêncio absoluto. Foi quando eu ouvi. Tac-tic.
O som veio da parede ao lado da minha cama. Um estalo seco, leve. Fiquei imóvel, de olhos abertos na escuridão, os ouvidos atentos. Tac, tac, vinha de dentro da minha casa. Meu coração começou a bater mais forte. Levantei devagar, sem fazer barulho. O som continuava ritmado, calmo. Tac, tac, tac. E eu reconheci. Era o mesmo som, o mesmo estalo da língua daquela mulher. O medo era um gelo que subia pela minha espinha. Peguei um copo de vidro grosso na cozinha, a primeira coisa que vi que poderia servir como arma. Fui andando na ponta dos pés pela casa. O som parecia vir do quartinho dos fundos, um cômodo que eu não usava, onde eu guardava umas caixas velhas e tralha. A porta estava encostada. O som vinha de lá de dentro. Com a mão tremendo, empurrei a porta. O quarto estava mergulhado na escuridão. Um frio estranho saiu de lá, um ar gelado que não condizia com o calor da noite. E o som estava mais alto ali dentro. Tac, 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 tac. Forcei a vista na penumbra e vi. Num canto do quarto, de costas para mim, havia uma sombra. Uma figura escura, encurvada. E era alta. As pernas eram compridas demais, desproporcionais, dobradas de um jeito que não era natural. A coisa balançava lentamente para frente e para trás, como se estivesse respirando fundo. E a cada balanço, o som. Tac-tic. O grito morreu na minha garganta. Eu dei um pulo para trás e corri para o interruptor na parede da sala. Acendi todas as luzes que consegui, a da sala, a da cozinha. A casa ficou clara. O estalo acelerou, ficou enlouquecedor, rápido, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma tortura sonora. Peguei uma faca de pão, a maior que eu tinha, na gaveta da cozinha. O medo tinha se transformado em raiva, em desespero. Eu não ia ficar acovardado dentro da minha própria casa. Voltei para a porta do quartinho, decidido a enfrentar o que quer que fosse. Respirei fundo e entrei no quarto de uma vez, com a faca em punho. Não havia nada. O quarto estava vazio, as caixas no lugar, a janela fechada, e o som tinha parado. O silêncio era total, pesado. Fiquei ali, parado, tentando entender. Teria eu imaginado tudo aquilo? E quando eu me virei para sair, ao cruzar o batente da porta, eu senti. Não foi um toque, foi uma pressão. Como se um lençol pesado e gelado tivesse sido jogado sobre mim. Minha visão ficou turva. Os sons do mundo sumiram, abafados. Meu peito se apertou. Eu não conseguia respirar. Era como se algo estivesse me esmagando, entrando em mim. Durou só alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu caí de joelhos na sala, ofegante, a faca caindo da minha mão e batendo no chão com um barulho metálico. Passei o resto da noite sentado no sofá com a faca ao lado e todas as luzes acesas, olhando para a porta escura do quartinho, esperando o sol nascer. Depois daquela noite, a mulher nunca mais pediu uma entrega. Mandei uma mensagem por curiosidade alguns dias depois. A mensagem nunca chegou. O número não existia mais. Algo me dizia que ela não tinha simplesmente viajado ou trocado de contato. Algo me dizia que, de alguma forma, ela não estava mais lá. A sombra, o estalo, tudo aquilo parecia ligado a ela. E agora parecia ligado a mim. Contei tudo para o Antônio. Ele me ouviu em silêncio, o rosto pálido. Não riu, não me chamou de louco. Ele acreditou. Reza, Gilmar, benze tua casa. Essas coisas existem. Gente ruim, gente sofrida atrai encosto. E no nosso trabalho a gente mexe com muita gente assim. Às vezes o encosto cansa do dono antigo e procura um novo. Um que se move mais, que visita mais lugares, como nós. Eu não sei se acredito nisso. Tento me agarrar à explicação lógica. Estresse, cansaço, minha mente me pregando peças, paralisia do sono. Mas tem uma coisa que não me deixa acreditar nisso. Uma coisa que ficou comigo. A sombra não apareceu mais. A sensação de peso não voltou. Mas o
O estalo não foi embora. Não é toda hora. Ele vem quando estou muito cansado ou quando a casa fica silenciosa demais. É um som baixo, quase imperceptível. Um taque seco, dentro da minha cabeça. Não vem da parede, não vem de fora. Vem de dentro. Ontem à noite eu estava falando com a Sara por vídeo. Ela me mostrou um desenho que fez na escola. Um sol gigante e 3 bonequinhos de palito. Eu, ela e a mãe dela. Ela estava feliz, a voz cheia de vida. Eu sorri, o coração apertado de saudade e de amor. Disse que a amava mais que tudo no mundo e desliguei. O apartamento ficou quieto, o único som era o zumbido da geladeira. E no meio daquele silêncio perfeito eu ouvi. Tac! Um estalo solitário e nítido dentro do meu crânio. Fechei os olhos e pela primeira vez eu entendi. A mulher do apartamento 302 não era a fonte do som. Ela era só a hospedeira anterior. A zica, como o Antônio disse, tinha pulado. O encosto tinha encontrado um novo lar. Eu sou o novo portador. Eu sou o homem do estalo. E o meu maior medo agora não é ver a sombra no meu quarto. É fazer uma entrega para alguém tão desesperado e solitário quanto eu, e no silêncio do carro, na volta para casa, essa pessoa ouvir um estalo pela primeira vez e pensar que é só coisa da cabeça dela. O meu medo é passar isso adiante. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Vicente. Hoje eu tenho 56 anos de idade. Mas a história que eu preciso contar aconteceu há uns 6 anos, quando eu tinha acabado de fazer 50. 50 anos é uma idade que pesa. Para mim, pesou mais do que eu imaginava. A vida inteira eu trabalhei como técnico em mecânica industrial num shopping grande aqui em São Paulo. Era um chão de fábrica barulhento, quente, mas era o meu lugar. Eu tinha meu valor, minha carteira assinada desde os 18 anos e um orgulho danado de nunca ter deixado faltar nada em casa. Eu entendia de máquinas, de engrenagens, de como as coisas funcionavam. E de repente as máquinas mudaram. A automação chegou com tudo e a minha experiência, meu conhecimento de décadas, virou pó. Fui um dos muitos que a empresa reestruturou. Uma forma bonita de dizer que eu não servia mais. O baque foi fundo. A gente sempre acha que está preparado para os tombos da vida, mas não está. Nunca está. Minha esposa, a Marta, foi meu pilar, como sempre. Mas eu via a preocupação nos olhos dela. Meus filhos, já adultos, cada um com sua vida, tentavam ajudar. Me mandavam vagas que viam na internet, mas nada parecia se encaixar. Eram cargos que pediam inglês fluente, pós-graduação, domínio de softwares que eu nem sabia que existiam. Eu me sentia um fantasma no mundo moderno, um homem analógico numa era digital. Depois de quase um ano vivendo do seguro e de umas economias que foram secando, o desespero bateu na porta. Foi quando um conhecido comentou de uma vaga para vigia noturno. O salário era pouco mais de um mínimo. A escala era de 12 por 36, mas era uma carteira assinada. Era a chance de me sentir útil de novo, de levar algum dinheiro para casa que não fosse de um benefício do governo. O lugar era o Shopping Continental Plaza. Pelo menos era esse o nome dele nos anos 90, no auge. Quando eu fui para a entrevista, senti um nó no estômago. Aquele lugar tinha sido o cenário de alguns dos melhores dias da minha vida. Eu levei a Marta lá no nosso primeiro encontro de verdade, no cinema que ficava no último andar. Nós comemos no Bob's da praça de alimentação. Eu todo sem graça, ela rindo do meu jeito atrapalhado. Foi ali que compramos o primeiro videogame do nosso filho mais velho, a primeira boneca da nossa caçula. Aquele shopping pulsava vida.
Era um gigante iluminado, barulhento, cheio de gente, de sacolas, de música. Agora o gigante estava morrendo. Chegar lá para a entrevista foi como visitar um parente doente no hospital. A fachada, antes imponente, estava desbotada. Muitas das lojas do térreo tinham tapumes no lugar das vitrines. A praça de alimentação, que vivia lotada, tinha só umas 3 ou 4 lanchonetes abertas, com as luzes fracas parecendo ilhas num oceano de mesas e cadeiras vazias. O cinema tinha fechado há mais de uma década. Fui contratado. Meu trabalho era simples, fazer rondas periódicas pelo prédio inteiro durante a noite, das 7 da noite às 7 da manhã. Eu era o único vigia do turno. Antes eram 2, mas com o shopping cada vez mais vazio, cortaram custos. Recebi um radiocomunicador que chiava mais do que falava, uma lanterna potente e um molho de chaves que parecia pesar uns 5 quilos. Minha base era uma salinha minúscula perto da administração, com um monitor que mostrava as imagens de umas poucas câmeras ainda em funcionamento. As primeiras semanas foram de uma solidão que eu nunca tinha sentido. Era uma solidão diferente da de estar desempregado em casa. Em casa, eu tinha a Marta, o barulho da TV, a vida acontecendo lá fora. No shopping, era o silêncio. Um silêncio pesado, grosso, que parecia ter forma. Um silêncio preenchido apenas pelo zumbido distante de algum gerador e pelo eco dos meus próprios passos nos corredores de granito polido. Eu caminhava por aquelas alamedas escuras, iluminando as vitrines empoeiradas com a minha lanterna. Lojas que antes vendiam os sonhos de consumo da classe média paulistana, agora eram túmulos de manequins sem cabeça, cobertos por um lençol de poeira. Em uma antiga loja de departamentos, ainda dava para ver a marca desbotada no carpete onde ficavam os caixas. Eu me lembrava de estar ali com a Marta escolhendo um presente de casamento. Aquelas paredes sabiam mais da minha história do que muita gente. E vê-las assim, abandonadas, era como olhar para um retrato meu, envelhecido e esquecido numa gaveta. A dor da minha própria obsolescência estava impregnada em cada canto daquele lugar. O shopping e eu, a gente estava envelhecendo e morrendo juntos. Às vezes, quando a melancolia apertava, eu ligava para a Marta. Oi, amor, tudo bem aí? Tudo bem, Vicente. E por aí, tudo quieto? Tudo quieto até demais. Só eu e os fantasmas do que esse lugar já foi. A gente ria, mas era um riso sem graça. Os outros funcionários, o pessoal da limpeza e da manutenção, tinham suas histórias. Era a conversa de sempre em lugares assim. Diziam que as portas dos banheiros do segundo andar batiam sozinhas, que às vezes as luzes de um corredor inteiro piscavam sem motivo. Coisa de fiação velha, eu pensava. A história mais recorrente era a de Dona Cleide, uma senhora da limpeza que estava lá há uns 20 anos. Uma noite, quando eu estava chegando para o meu turno, encontrei com ela na saída dos funcionários. Ela parecia mais cansada que o normal. Tudo em paz, Dona Cleide? Tudo, seu Vicente, só o de sempre. O lugar falando sozinho. Falando? Ela parou, olhou para os lados como se conferisse se estávamos sozinhos e baixou a voz. O banheiro feminino lá do fundo, perto da ala que fecharam. Fui buscar meu material que tinha ficado lá. A porta estava trancada por dentro. Eu chamei, achei que era alguma cliente atrasada, mas ninguém respondeu. Quando eu estava para desistir, ouvi. Ouviu o quê? Uma musiquinha, parecia uma caixinha de música de criança. Bem baixinho, sabe? Uma melodiazinha boba. Fiquei ali parada, escutando. Depois de 1 minuto, parou. E a porta destrancou com um estalo. Eu abri devagarinho. Não tinha ninguém, nem sinal de ninguém. Eu agradeci, desejei bom descanso e fiquei ali, parado, vendo ela se afastar. Caixinha de música. Minha cabeça, claro, foi direto para uma explicação lógica. O som podia ter vindo de algum celular esquecido, um brinquedo velho que ligou sozinho, mas a imagem ficou comigo. As noites se arrastaram. Eu me acostumei com os estalos da estrutura do prédio.
com o som do vento assobiando pelas frestas. Comecei a dar nome aos barulhos para não enlouquecer. O toque-toque era um duto de ar-condicionado se contraindo. O arrastado era possivelmente algum rato nos forros. Mas então, comecei a ouvir coisas que não tinham nome. Passos, passos leves, quase um sussurro no piso do andar de cima, quando eu tinha certeza absoluta de que estava sozinho no prédio. Uma noite eu estava na minha sala, eram umas 2 da manhã. O cansaço me pegou e eu devo ter cochilado na cadeira por alguns minutos. Acordei com um pulo sem saber por quê. O coração batia um pouco mais forte. Decidi fazer uma ronda para despertar. Peguei a lanterna e saí. Em vez de seguir meu caminho de sempre, algo me puxou para a ala norte do 2º andar. Era a parte mais morta do shopping. Todas as lojas fechadas, a maioria com aquelas portas de vidro temperado e trancadas com correntes e cadeados pesados. O silêncio ali era ainda mais profundo. A luz da minha lanterna era a única coisa que rasgava a escuridão, fazendo a poeira dançar no ar. Foi quando eu ouvi. Era tão baixo que por um instante achei que era o zumbido nos meus ouvidos, mas não, era uma melodia de poucas notas, repetitiva e infantil, uma caixinha de música. Meu sangue pareceu ficar mais grosso. Gelei por dentro. Lembrei da Dona Cleide. A primeira reação foi de raiva. Algum idiota deve ter entrado no shopping para pregar uma peça. Mas como? Todas as entradas estavam trancadas, os alarmes ligados. Eu segui o som. Ele vinha de uma das últimas lojas do corredor, uma antiga boutique feminina. A vitrine estava coberta de poeira por dentro, mal dava para ver o interior. E então, junto com a música, ouvi outro som, um bater, suave, ritmado. Toque, toque, toque. Vinha da porta de vidro da loja. Aproximei-me devagar, o coração martelando contra as costelas. A porta vibrava levemente a cada batida. Iluminei o vidro com a lanterna. Do outro lado, no breu da loja, uma figura se materializou. Era uma senhora. Uma idosa muito magra, com os cabelos brancos e ralos presos num coque frouxo. Ela usava uma coisa que parecia uma bata ou um vestido de dormir antigo, de cor clara. As mãos dela estavam espalmadas contra o vidro, e era ela quem batia, com a palma da mão, sem força. O rosto dela estava na penumbra, mas eu via seus olhos fixos em mim. A caixinha de música parou. O único som agora era o da minha respiração e o zumbido da minha lanterna. O cadeado na porta estava intacto, a corrente esticada. Era impossível alguém ter entrado ali. Senhora? A senhora está bem? Como entrou aí? Ela não respondeu, apenas me encarou. O olhar dela era confuso, perdido. Ela falou algo, mas a voz era tão baixa, abafada pelo vidro, que não entendi. Parecia um murmúrio. Ela gesticulou para a fechadura. Abra, por favor. A voz era fraca, antiga. Eu não tenho a chave dessa loja, senhora. Vou chamar meu supervisor. A senhora precisa de ajuda? Ela balançou a cabeça negativamente. O olhar dela começou a mudar. A confusão deu lugar a uma irritação, uma impaciência. Eu não quero ficar aqui, abra. Ela começou a empurrar a porta com mais força. O vidro tremia e a corrente de metal estalava, ecoando pelo corredor vazio. A cada empurrão, um estalo alto. Eu estava apavorado, mas a minha função era ajudar. Talvez ela fosse uma moradora de rua que achou um jeito de entrar e ficou presa. Uma idosa em surto. Eu precisava fazer alguma coisa. Peguei o rádio. Seu antenor na escuta. Câmbio. Positivo, Vicente. Aconteceu alguma coisa? Câmbio. Seu antenor, eu tô na ala norte do 2º andar. Tem uma senhora presa dentro da antiga loja da Dona Amélia. Ela parece desorientada. O cadeado tá intacto. Eu não sei como ela entrou, mas ela tá pedindo para sair. Câmbio. Houve um silêncio do outro lado. Uma senhora aí dentro? Tem certeza, Vicente? Câmbio. Tenho seu antenor. Eu tô vendo ela. Ela tá forçando a porta.
Acho que vou ter que arrombar o cadeado. Tem alguma ferramenta pesada na sala da segurança? Um pé de cabra, alguma coisa? Câmbio. Outra pausa. Eu ouvia a respiração dele pelo rádio. Vicente, essa loja está fechada há mais de 10 anos, mas se tem alguém aí, precisa tirar. Na caixa de ferramentas grande, embaixo da bancada, tem um alicate de corte grande. Vê se serve, mas tome cuidado. Câmbio e desligo. Eu olhei para a senhora. Ela continuava me encarando, agora com uma expressão vazia, o rosto sem nenhuma emoção. Corri. Corri como não corria há anos. Meus passos ecoavam de forma desesperada pelo shopping silencioso. O medo me dava uma energia que eu não sabia que tinha. Cheguei ofegante na sala da segurança. Joguei as coisas da bancada no chão, achei a caixa de ferramentas e peguei o alicate de corte, que era pesado para burro. Voltei correndo. O caminho de volta pareceu mais longo. O som dos meus pés no piso era a única coisa que eu ouvia. Quando dobrei o último corredor, diminuí o passo, tentando controlar a respiração. Apontei a lanterna para a porta da loja e meu corpo inteiro travou. A loja estava vazia. A luz da lanterna varreu o interior empoeirado e não revelou nada além de araras de metal e um balcão caído. A senhora não estava mais lá. Meu primeiro pensamento foi de alívio. Talvez ela tivesse encontrado outra saída. Talvez ela tivesse se escondido no fundo da loja. Foi quando eu baixei o facho de luz e a vi. Ela estava no corredor, do lado de fora, a uns 10 metros de distância de mim, parada no meio do caminho. Mas ela não estava simplesmente parada. Estava encurvada, o corpo dobrado para a frente num ângulo que não parecia natural, como se a espinha dela fosse feita de borracha. Os braços pendiam, longos e frouxos, as mãos quase tocando o chão. A cabeça estava baixa, o cabelo branco caindo sobre o rosto, escondendo-o completamente. Não teve grito, não teve susto. O que veio foi uma sensação fria, uma certeza absoluta de que aquilo que eu estava vendo não pertencia a este mundo. Não era humano. O paradoxo da situação invadiu meu cérebro e o quebrou. Ela estava lá dentro, trancada. Agora estava aqui fora. Sem barulho, sem porta arrombada, sem lógica. Eu não sei quanto tempo fiquei paralisado, olhando para aquela forma torta e imóvel na escuridão. 1 segundo? 1 minuto? O tempo parou de fazer sentido. A única coisa que meu corpo soube fazer foi se virar. Eu não corri. Eu caminhei. Rápido, mas sem correr. Um passo depois do outro, forçando minhas pernas a se moverem, a me levarem para longe dali. Eu não olhei para trás. Tinha um medo primal, infantil, de que se eu olhasse, ela estaria logo atrás de mim. Cheguei na minha sala e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal consegui girar a chave. Sentei na cadeira e fiquei olhando para o monitor das câmeras. Nada. Corredores vazios. Portas fechadas. Peguei meu celular, disquei o número da Marta. Vicente, aconteceu alguma coisa? São 3:30 da manhã. Não, amor, desculpa te acordar, eu só queria ouvir sua voz. Eu precisava ouvir a voz de alguém vivo, de alguém real. Terminei meu turno trancado naquela sala. O sol nunca demorou tanto para nascer. Quando o dia clareou e o primeiro funcionário da limpeza chegou, eu me senti seguro para sair. Fui para casa com o corpo moído, a cabeça explodindo, tive febre o dia inteiro. Toda vez que eu fechava os olhos, a imagem vinha. A mulher encurvada no meio do corredor. O jeito que os braços dela pendiam, aquele silêncio. Eu não contei para a Marta, não contei para ninguém, quem acreditaria? Diriam que eu dormi e sonhei. Que o estresse me pregou uma peça. E por dias eu tentei me convencer disso. Mas a sensação que eu tive no peito quando a vi não era de quem viu uma ilusão. Era a sensação de ter olhado para algo que não deveria existir. Mas a história não acabou ali. Depois de dias em febre e pesadelos, percebi que o medo havia se transformado numa obsessão doentia. O normal seria pedir demissão.
nunca mais pisar naquele lugar. Mas eu não fiz isso. Algo mudou dentro de mim. Eu precisava entender. Nos meus dias de folga, eu passava horas na internet, pesquisando sobre o Continental Plaza. Histórias, notícias antigas, qualquer coisa. Depois de semanas cavando em arquivos de jornais digitalizados, eu encontrei uma matéria de um jornal local de uns 15 anos atrás. O título era "O fim de uma era. Lojistas tradicionais resistem à crise do Continental Plaza". A matéria falava sobre a decadência do shopping e entrevistava alguns dos donos de loja mais antigos. E lá estava ela, uma foto em preto e branco, de baixa qualidade, de uma senhora de coque sorrindo atrás de um balcão. A legenda dizia: Amélia Guzmão, proprietária da boutique Amélia Modas há 30 anos, afirma: "Daqui eu só saio morta. Esta loja é a minha vida." Amélia. O nome que seu antenor tinha mencionado no rádio. A antiga loja da Dona Amélia. Meu sangue correu frio. Continuei pesquisando e achei o obituário dela, de alguns anos depois da matéria. Tinha falecido em casa, de causas naturais, aos 82 anos, sozinha. A loja tinha sido fechada pela administração do shopping por falta de pagamento um pouco antes. Desde então, meu trabalho mudou. A ronda não é mais uma obrigação, é uma busca. Toda noite eu passo por aquele corredor. Às vezes, acho que ouço de novo a caixinha de música. Outras vezes, sinto um perfume adocicado e antigo no ar. Eu nunca mais a vi, mas eu continuo procurando. Eu ando por aqueles corredores escuros e sei que não estou sozinho. O shopping não é mais um espelho da minha dor. Agora ele é o lugar dela. E eu sou o vigia. Não das lojas, não do prédio. Eu sou o vigia da memória dela. E às vezes, na solidão da madrugada, eu me pergunto quem está mais preso aqui. Ela em sua loja fantasma, ou eu neste emprego, neste corpo de 56 anos, assombrado não só por um fantasma, mas pela certeza de que no fim, todos nós corremos o risco de nos tornarmos obsoletos e esquecidos, apenas um eco num corredor vazio. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.